Ei, gente, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Pessoal, muito bem-vindos, bem-vindas à 21ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. A Universo Produção e o Instituto Universo Cultural têm o prazer de recebê-los para a roda de conversa que integra a programação da temática histórica da 21ª Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto. Com o tema Memórias dos Primeiros Filmes, parte 1, Helena Solber e Lúcia Murat contra autoritarismos. Essa roda de conversa propõe uma reflexão sobre trajetórias cinematográficas marcada pela resistência e pela memória. No centro da conversa, Helena Solber e Lúcia Murat, duas cineastas que não se limitam a formas e gêneros cinematográficos únicos. Estrearam com filmes de envergadura política que, de alguma forma, estabeleceram nortes para suas carreiras. Uma ao início da ditadura militar, outra ao final. Suas obras distintas são entrelaçadas pela linha fina das agruras da repressão e das tentativas emancipatórias de contorná-las. É com prazer que convidamos para subir ao palco a mediadora desse nosso bate-papo hoje, Juliana Guzmán, curadora da temática histórica. E, claro, as convidadas que muito nos honram com suas presenças aqui. A nossa homenageada dessa edição, Helena Solber, cineasta, pioneira e uma das vozes mais importantes do cinema brasileiro. Construiu uma trajetória marcada pelo olhar crítico sobre a condição feminina e a política e transformações sociais no Brasil e na América Latina. Lúcia Murat, cineasta, roteirista e produtora. Lúcia Murat é referência do cinema brasileiro contemporâneo, reconhecida por uma obra que articula memória, política, direitos humanos e os desafios da sociedade brasileira. E Mariana Tavares, professora e pesquisadora de cinema da UFMG. A 21ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil, patrocínio Master Petrobras, patrocínio Vale, Itaú, Engea, Caixa. Parceria Cultural, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, TCE Cultural, emenda parlamentar concedida pelo deputado federal Miguel Ângelo. E esse projeto conta também com recursos do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, FUNEMP, através da Prefeitura de Belo Horizonte e da Secretaria Municipal de Cultura. Correalização, Instituto Universo Cultural. Realização, Universo Produção. Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Gente, a Universo Produção e o Instituto Universo Cultural reafirmam seu compromisso com a equidade de gênero e com o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. Vamos juntos construir um mundo onde todas as mulheres possam viver com dignidade e segurança. Vamos junto? Vamos juntos também construir um mundo mais justo e mais humano, tá bom? Informamos que este debate conta também com acessibilidade em Libras e que será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br e no nosso canal do YouTube, lá da Universo Produção. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma cineop.com.br. Convidamos vocês aí a nos seguirem também e marcarem nas redes sociais Universo Produção, @Universo Produção, e usarem a hashtag Cineop, beleza? Passamos agora a palavra para a nossa mediadora Juliana Guzmán, que irá conduzir essa roda de conversa. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Obrigada, boa tarde, vocês estão bem? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a essa roda de conversa, a primeira roda de conversa da temática histórica. Muito honrada de estar com essas mulheres aqui hoje para pensar cinema e com vocês. Antes de eu começar esse bate-bola, e lembrando que a gente sempre tem ao final um tempo também para vocês fazerem perguntas, questões, então sintam-se à vontade para participar também. Eu queria só propor assim, uma breve apresentação dos nortes que nos orientaram, né? Eu e Kleber Eduardo, que está na curadoria da temática histórica comigo,
para pensar esse conjunto de filmes e esse conjunto de realizadoras nesse encontro. Quando a gente observa a história do cinema, a gente está partindo aqui de uma participação desigual das mulheres, né, no âmbito da produção cinematográfica, mas é importante destacar e mapear, né, aquelas que vieram antes, que, de fato, as mulheres estão fazendo cinema desde que o cinema surgiu. A gente tem pioneiros como Alice Guy, na França, a estadunidense Louise Weber, na Argentina, Emília Saleni, na Rússia, Sfir Chubby, né, a japonesa Kinuyo Tanaka, todas pioneiras em seus respectivos países. Aqui no Brasil, a gente teve a Cláudia Verberena, com o longa O Mistério do Dominó Preto, né, que é um filme que foi feito há 96 anos, arriscado, né, em que ela se joga à direção, e uma proeza da qual restam apenas notas de jornal. Esse filme não existe, ele está perdido, né, e a gente só tem esses recortes hoje para conseguir reconstituí-lo minimamente. Também antes dos anos 70, que foi um momento de uma certa flexão dessa produção, quando a gente tem uma explosão não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo todo, de uma produção feita por mulheres, a gente vai ter mulheres que estavam ali na antessala dessa dobra histórica também fazendo cinema. A Dorothy Asner, Rita Lupino, Shirley Clarke nos Estados Unidos, Germanie Dulac, a Agnès Varda na França, Giadela Sequeira e Mathilde Landeta no México, Vlasta lá na Argentina, Cecília Bartolomé na Espanha, Reine Sour no Líbano, Selma Bacar na Tunísia. E a gente não pode esquecer as brasileiras Gilda de Abreu, Carmen Santos, Maria Bassaglia, Carla Tivelli e Zélia Feijó Costa, todas que foram estreantes em longas entre os anos 40 e 50. Né, o longa da Gilda de Abreu, o Ébrio, inclusive, integra a Mostra Preservação. Então, fica o convite para quem quiser assistir esse filme. E algumas delas, né, dessas mulheres que eu citei, atuavam em outras frentes de produção cinematográfica, como a montagem, né, a Tivelli Abreu. Mas, apesar, né, dessas histórias estarem começando a ser recontadas, a gente ainda tem muitos caminhos trôpegos e obstinados para seguir trilhando, para a gente explorar essas curvas obscurecidas da história do cinema. Então, a gente reivindica olhar para esses filmes feitos a partir dos anos 70, quando temos essa explosão de produção e quando começa a se desfalar de um cinema de mulheres, né? Esse termo, cinema de mulheres, ele não pretende evocar a ideia de uma autoria feminina essencialista, né? Como se houvesse um olhar feminino único, mas ele é muito mais uma ferramenta metodológica, né? Uma lente que é utilizada para que a gente possa iluminar os caminhos que desconhecemos dessa história. E, ao propor no nosso gesto curatorial pensar os processos de feitura do primeiro longa-metragem a partir de experiências de mulheres, não é porque a gente está tentando ou querendo localizar semelhanças, né, apaziguadas nessa suposta autoria feminina, mas evidenciar como, para essa classe de trabalhadoras, há obstáculos mais ou menos comuns que elas vão contornar com gingados criativos muito próprios, às vezes confluentes, às vezes parecidos, às vezes bastante singulares e distintos. E se esse festival assume, né, pelo segundo ano consecutivo, esse desafio de reivindicar um recorte de gênero como um gesto de reparação histórica, porque o cinema majoritariamente discutido em fóruns como esse é um cinema de homens brancos, que ideologicamente, no sentido marxiano do termo ideologia, se coloca como universal, né, se esse festival quer despertar, como diria o Walter Benjamin, as centelhas de esperança do passado desse outro cinema, é porque existe uma consciência também benjaminiana de que os nossos mortos ou mortas não estarão seguros se o inimigo vencer. E o nosso adversário, que é material, sistêmico, estrutural, que insiste em negligenciar obras dirigidas por mulheres, né, segue tentando vencer. E algo desse cinema feito entre mulheres não vai poder ser aprendido totalmente, porque há filmes que a gente nunca vai ver, projetos sonhados que nunca foram feitos,
mas a gente abraça os testemunhos incompletos e a gente insiste nas derrotas provisórias desse esquecimento patriarcal. E temos aqui hoje duas das nossas cineastas mais prolíficas, apesar de tudo. E temos também Mariana Tavares, a quem eu queria fazer, na verdade, a primeira pergunta, passando a bola. Né? Porque a gente estava conversando, foi pelo trabalho de pesquisadoras brasileiras que muito da recuperação material, e eu falo em termos de restauro e de circulação desses filmes serem programados, que a gente recuperou esses filmes dirigidos por mulheres. A pesquisa e a crítica, elas também são atividades de preservação. Então, antes de a gente ter as duas retrospectivas em homenagem a Helena, no É Tudo Verdade, em 2014, e uma retrospectiva no CCBB em 2018, de curadoria do Léo Amaral e da Carla Italiano, a Mariana realizou pesquisas de mestrado e doutorado que construíram esse terreno, essa base da qual a gente parte para pensar esses filmes. Então, eu queria te perguntar qual foi o seu primeiro encontro com o cinema feito por mulheres e com o trabalho da Helena. Olha, bom, obrigada. Queria agradecer a Cineop, a Juliana, o Kleber, a Raquel. Estou encantada com esse festival, com o carinho, a qualidade e o carinho mesmo que o festival trata todos esses temas que são essenciais para o cinema brasileiro. O meu primeiro, eu sempre gostei desde criança. Eu lembro que eu ficava incomodada quando só tinha homem no filme. Sempre me incomodou isso, eu não gostava. Mas eu só fui entender isso depois, a partir dessa consciência do feminismo, que é o que veio mais tarde. E o meu primeiro contato com a obra da Helena foi no Festival de Brasília, em 1994. Eu estava fazendo um curso de som para cinema, e ali foi a primeira exibição do Carmen Miranda, Banana is My Business, e, na época, eu fiquei muito impressionada, porque o filme tinha uma sofisticação de linguagem e técnica, e era uma coisa entre Brasil e Estados Unidos que era raro de ver no cinema brasileiro, e eu sempre acompanhei o cinema brasileiro também desde adolescente. E, a partir daí, eu me aproximei, vou pegar um atalho assim. A Helena participou de um evento no FMG, me aproximei, falei que eu estava fazendo um mestrado, que eu gostaria de estudar a obra dela. Eu acho fundamental a pesquisa. A Helena mesmo, ela não viu os filmes dela, tinha 20 anos, quando a gente se conheceu. Ela estava, como toda cineasta, preocupada com o próximo filme. Então, eu fui revendo e ficando muito impactada. E, se não fosse a possibilidade de estar numa universidade pública, no mestrado, no doutorado, que eu fiz na Escola de Belas Artes, da UFMG, que tem um programa de pós-graduação que recebe pesquisas no documentário, na ficção, na animação, teria sido impossível fazer essa pesquisa. Então, eu tive 4 anos para me debruçar, e eu acho importante esse lugar da pesquisa, porque ele ajuda a organizar a obra do cineasta. Eu lembro que, na época, um professor me falou: por que você não analisa apenas um filme da Helena? Dessa forma, você vai poder fazer uma análise mais vertical. Mas, ao ver os filmes, eles são muito bons, e eu ficava muito impressionada com a qualidade e, ao mesmo tempo, com a total inexistência de referência ao trabalho dela na bibliografia brasileira. Só tinha um parágrafo na Enciclopédia do Cinema Brasileiro, organizado pelo Fernão Pessoa Ramos, e o livro também do José Carlos Avelar, O Chão da Palavra, tinha um capítulo sobre o trabalho de vida de menina. E não tinha mais nada. Então, comecei a ver e vi a qualidade, a variedade de fases, e fui ali, ao longo dos 4 anos, vendo, pensando, analisando, organizando isso. E, naquele momento, a preocupação era: é preciso dar destaque. Olha, a gente tem essa cineasta com esses filmes que são incríveis, então dá destaque àquela obra. E, a partir disso, haverão outras leituras, porque a pesquisa é sempre isso, mas como que é importante. E aí, só encerrando, queria dizer que eu acho fundamental a pesquisa sobre o cinema brasileiro, para além do que chega fácil. E nos arquivos tem filmes que estão esperando serem analisados. Na Cinemateca Brasileira, no Arquivo Nacional, no CTAV. Então, os primeiros filmes da Lúcia, não sei, cadê o livro sobre a obra da Lúcia Murat? Então, sempre tentar, porque tem as informações que chegam mais fáceis e tem aquelas que a gente tem que cavar, tem que buscar. Então, eu acho fundamental a pesquisa sobre o cinema brasileiro dos anos 10, 20, 30, 40, 50, que tem pouca... A maior parte, eu sei que
era nitrato, que era um material que se incendiava, mas, enfim, a importância de estudar o que ainda não foi estudado. Porque, muitas vezes, a gente, claro que também é importante a gente voltar aos referenciais, mas buscar filmes, filmografias que ainda não foram analisadas, e tem muitos, e um dos espaços que mostra isso é aqui nessa mostra. Tá? Era isso. Obrigada, Mari. E lembrando que essa perspectiva de um estudo de cinema brasileiro feito por mulheres, isso é um esforço de pesquisa que existe, no máximo, assim, sistematicamente, há uns 15, 12 anos. Então, há muito ainda a se investigar. E eu queria perguntar, então, para as nossas convidadas, Lúcia e Helena, como que surge, primeiro, o desejo, essa pulsão do primeiro filme e, sobretudo, de filmar outras mulheres. Eu fiquei pensando como a Simone de Beauvoir é uma figura que, essa espécie de mãe de todas nós, né, orbita um pouco essas inspirações primeiras, né, que Helena pôde entrevistar a Simone, inclusive pessoalmente. A Simone, eu também parece que eu sou íntima, né? A Beauvoir, pessoalmente, quando ela era jornalista, e Lúcia também li que o livro da Beauvoir era, né, um livro de cabeceira importante, depois ela vai estar muito presente no filme Em 3 Atos, então queria escutar um pouco vocês desse desejo inicial de filmar e de filmar mulheres inspiradas por essas referências feministas, enfim. Quem pode falar da Simone? Minha amiga Simone. Ela é. Não, eu estava trabalhando no Metropolitano como estudante na PUC, né? O Cacá era o diretor, Carlos Jäger, e eles passavam para mim esses personagens, esses visitantes estrangeiros por causa da questão da língua. E eu, naquela época, me achava existencialista, e eu tinha um cabelo longo, preto, e quando eu soube que Simone e Sartre estavam chegando, eu fiquei em êxtase. Eu digo, eu tenho que conhecer a Simone, né? E eu fui encontrá-la e eu estava nervosíssima. E cheguei lá, a Simone parecia uma camponesa perto de mim, com o cabelinho amarrado, a cara lavada, e eu toda produzida. E aí ela começou a ver que eu estava nervosa, ela foi muito simpática. No final, acho que ela acabou me entrevistando, porque ela acabou me fazendo perguntas absurdas. Ela queria entender justamente o que era a minha geração e como que nós éramos e o que estava acontecendo. E a coisa mais interessante que aconteceu é que, de repente, apareceu o Sartre. Aí eu fiquei eletrizada, e eles sentam na mesa e eles começam a brigar porque ele não tinha tomado remédio. Aí eu digo, mas, meu Deus do céu, não é possível que uma coisa tão corriqueira, né, desses dois personagens. Mas foi uma entrevista, afinal, maravilhosa. E quando saiu o retrato no jornal, as pessoas diziam que não sabiam quem era Simone e quem era eu. E faz uma confusão por causa desse negócio. E você acha que esse encontro, ele te despertou? Também tem a leitura do livro da Betty Friedan, que foi importante também para despertar esse desejo. Nós estamos falando de 60 anos atrás, gente. Mas o livro da Betty Friedan foi muito importante por causa dessa questão do análise da classe média. Porque o cinema novo, em geral, estava focalizando muito no oprimido. E eu me senti oprimida, entendeu? Eu estava querendo examinar a minha situação, sem nada, sem nenhum problema. Quer dizer, os filmes do cinema novo eram filmes que me inspiravam muito. O 5 Vezes Favela, naquela época, acho que foi um dos primeiros. Havia a primeira onda do cinema novo, que foi Nelson Pereira dos Santos e outros cineastas. Quem era mais? Não me lembro. Mas, enfim, o que eu estava falando? O livro da Betty Friedan. O livro da Betty Friedan, então, que ela entrevistava essas mulheres da classe média, que nos Estados Unidos, ela fez essa pesquisa, ela mesmo carregando um gravador e fazendo essas entrevistas. E foi o que aconteceu comigo também. Eu saí de gravador em punho, as mulheres não queriam ser filmadas, que foi uma coisa que eu resolvi, que eu não ia desistir, que eu ia, de qualquer forma, fazer a entrevista. E isso foi, no final, curiosamente, a coisa que fez e tornou o filme interessante. É porque depois eu tive que buscar
uma imagem e usar esse som em cima dessa imagem e construir esse filme. Lúcia, mesma pergunta sobre o Que Bom Te Ver Viva. Assim, o que foi a fagulha do desejo para fazer esse filme? Na verdade, o Que Bom Te Ver Viva é o meu primeiro longa-metragem, mas é o meu segundo filme, né? Meu primeiro filme é O Pequeno Exército Louco, e foi uma aventura, porque eu tinha saído da cadeia há uns 3 anos antes, e estava trabalhando como jornalista. E aí eu estava trabalhando com o pessoal de cinema, conheci o pessoal de cinema e tal, e o pai da minha filha, quer dizer, que eu conheci na época, fazia cinema. E aí, quer dizer, eu vivia naquele momento uma situação assim muito complicada, né? Porque a gente se sentia muito derrotado, né? Eu tinha acabado de sair da cadeia, o pessoal ainda estava preso, não tinha tido anistia, o pessoal estava no exílio, muita gente assassinada, você tinha uma sensação de derrota muito grande, entendeu? Isso era 77, 78. Aí, em 78, os sandinistas invadem lá o Congresso da Nicarágua, e foi um acontecimento, né? Todo mundo só falava disso e tal. E eu cheguei, assim, inteiramente doida, falei, pô, vamos lá, vamos fazer um filme lá, na Nicarágua. Aí a gente tinha algum dinheiro lá, que eu trabalhava como jornalista e tal, não tinha filho na época. Aí eu falei, vamos lá, tudo bem e tal. E fomos, entendeu? Fazer o filme. Então, hoje em dia, olhando para trás, são 60, sei lá, quantos anos atrás, mas é por aí, eu acho assim, que o meu desejo original de fazer cinema foi muito mais tentar buscar a minha geração, que estava perdida, né, e se sentindo muito derrotada, do que qualquer outra coisa. O que aconteceu porque aí vem um pouco de história do Brasil, né? Esse filme, Pequeno Exército Louco, eu dei entrada depois na Embrafilme, era para ser um longa-metragem, com uma parte ficcional, eu já estava com um pouco essa ideia de misturar ficção e documentário e tal. E aí, logo depois que a gente teve o projeto aprovado, teve o caso Pra Frente Brasil, não sei se vocês se lembram, que foi quando o Roberto Farias fez o Pra Frente Brasil, que foi um dos primeiros filmes que falava de tortura, e quem era o presidente da Embrafilme era o Celso Amorim, era um jovem na época, e, obviamente, a ditadura ficou pé da vida e tal, e teve uma intervenção na Embrafilme, e todos os filmes foram suspensos, todos os filmes que tinham alguma questão política, inclusive o meu pequenininho lá. Eu me lembro que Coutinho estava com o Cabra Marcado também fora. Aí eu fiquei meio desesperada, quer dizer, isso... Aí eu fiquei sem conseguir terminar o filme. Aí chegou um momento e falei, cara, eu vou terminar de qualquer maneira. E aí consegui um apoio do Conselho Mundial de Igrejas e consegui um apoio de uma produtora de São Paulo e terminei como média-metragem, em 84. Eu acho, quer dizer, que a minha descoberta do cinema se deu nesse processo, esse longo processo que começou em 78, quando eu comecei a filmar, e em 84, quando eu apresentei o filme, que foram tantas interferências, entendeu? E eu acho que eu descobri uma coisa que acabou sendo, para mim, uma forma de sobrevivência. O cinema, para mim, eu devo ao cinema realmente ter sobrevivido 3 pontinhos bem, entendeu? Porque, quer dizer, eu acho que o cinema, basicamente, o que ele me dá, a sensação que ele me deu, naquele momento que eu tive essa relação aprofundada com ele, foi essa possibilidade de você levantar questões, sabe? Quer dizer, é tanta coisa, sabe? É imagem, é som, é trilha, e você pode ir liberando as tentativas de verdade, entendeu? E levantando questões no meio disso. Isso era o que eu queria, né? E porque eu acabei fazendo o resto da vida, né? Em relação ao Que Bom Te Ver Viva, é outra coisa interessante, quer dizer, eu não acho que a opção de ter feito o filme só com mulheres tenha sido uma opção feminista, uma opção de ter feito o filme só com mulheres. Foi uma opção dramatúrgica, basicamente, porque era um filme... Eu me lembro que, na época, eu falava, não, quero fazer um filme sobre tortura. Aí eu falava, tá maluca, cara, vai fazer um filme sobre tortura, não tem história. Eu falei, não tem história. E, ao mesmo tempo, isso aí já era 85, 86, por aí, eu acho que eu filmei em 87, a gente lançou em 89. Quer dizer, mas a ditadura era muito próxima, é uma relação muito diferente com a Argentina, Chile e tal, porque
Né? A Argentina, um ano depois, os caras estavam sendo julgados, os ditadores, torturadores e tudo. Aqui eles estavam ainda no poder. Ontem mesmo, uma amiga minha telefonou perguntando de um torturador. Eu falei, pô, realmente eu lembro que ele estava numa posição de chefe de segurança do Banerjee. A gente teve que ir lá denunciar. Obviamente que cada situação dessas, como eles tinham poder ainda, a gente se sentia ameaçado, né? Eu me lembro que, assim, em relação ao Que Bom Te Ver Viva, eu recebi telefonema de ameaça. E o filme não tem uma... Quer dizer, eu não apareço como ex-presa torturada, e não tem nome deles nenhum, né? Mas, assim, era uma coisa tão presente que eu me lembro que teve um dia que eu saí correndo com a minha filha debaixo do braço porque eu entrei numa que eu ia jogar uma bomba lá em casa, entendeu? Então, era uma presença da ditadura muito forte mesmo, né? Eu acho que o filme reflete isso, ele reflete essa presença, a raiva, né, da gente e as denúncias, né? Agora, a opção de ter feito por mulheres se deu porque, bom, eu queria fazer um filme sobre tortura, já era uma maluquice. Bom, eu falava, bom, você não tem... quer dizer, o filme partiu também muito da minha experiência na psicanálise, né? E o filme, inclusive, abre com uma frase de um psicanalista, o Bruno Bettelheim, que ele fala: a psicanálise explica por que se enlouquece, não por que se sobrevive. Num certo sentido, eu abri o filme falando, olha, não tem explicação. Por que a gente está aqui, não tem explicação. E eu achava, quer dizer, desde o primeiro momento que eu pensei o filme, eu pensei em abordar, já que a gente não tem como alcançar a verdade, digamos assim, você tem que abordá-la de diversas maneiras. Aí eu pensei, não, a gente faz, então, as entrevistas com elas falando dos fatos, dos fatos que elas viveram. A gente faz as entrevistas com as pessoas em torno delas para ver como é que a sociedade se relaciona com elas. E a terceira opção, que foi de fazer a ficção com a Irene Ravache, que foi fruto desse meu trabalho na psicanálise, né? Então, e eu, obviamente, a ideia do filme era um círculo vicioso, que um depoimento caísse no outro, que caísse na fala da Irene, que caísse, e eu acho que colocar um homem ali não tinha nada a ver, entendeu? Quer dizer, era um outro universo, entendeu? Então, desde o início, eu pensei, não, é o universo que a gente está trabalhando, que a gente está querendo aprofundar, é o universo feminino, então vamos fazer, né? A Simone já foi muito tempo depois. Quer que eu fale da Simone também? Minha amiga Simone? Sim. Não. Nossa amiga Simone. Claro que eu não conheci. Quando eu fiz esse filme, ela já estava morta, tadinha. Bom, Em Três Atos é um filme que eu fiz muitos anos depois. Foi ali por 2011, 2012, não me lembro direito, mas foi em torno disso. Quer dizer, já com muitos filmes, né? Hoje eu fiz 17 longa-metragens, estou terminando o 17º agora. Esse aí foi, sei lá, o 13º, por aí. Então, eu estava... Quer dizer, eu tinha ganho um prêmio em Gramado com o negativo 35. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer e tal? Falei, vou vender. Não tinha mais laboratórios, era meio complicado filmar em 35, tá? Vou vender. Aí, no último momento, falei, cara, eu não vou vender, a última possibilidade de filmar em 35, vou fazer alguma coisa. E estava tendo um espetáculo de dança eu gosto muito de dança, eu fiz balé há muitos anos. Estava tendo um espetáculo de dança com a Angel Viana e a Maria Alice Pop, que era muito bonito. Eu falei, cara, isso aí dava um filme, porque era uma pessoa... Quer dizer, eu queria fazer um filme... esqueci de falar o principal. Eu queria fazer um filme sobre envelhecimento. O barato desse filme, eu acho que isso que é o barato do cinema, como é que as coisas se transformam no decorrer, né? É que eu comecei esse filme com muita raiva, estava com muita raiva de estar envelhecendo, muita raiva. Eu achava que o filme ia sair um filme raivoso, entendeu? Com raiva e tal. Acabou sendo o filme mais delicado que eu tenho, entendeu? E isso é interessante, cinema é isso. Se você está aberta para o que vier acontecendo, é o que acontece. Bom, aí filmei lá o espetáculo e pensei em usar os textos da Simone de Beauvoir sobre a velhice. Mas eu estava ali, quer dizer, eu falei, bom, mas aí eu estou com um espetáculo, você tem uma senhora de 85 anos dançando e uma pessoa jovem, no auge da sua capacidade técnica, dançando. Eu queria o outro olhar também. Eu não sabia o que fazer, filmei essa parte, fiquei lá na minha e tal. Aí estava no festival, acho que eu estava em Moscou, até com um amigo meu cineasta que eu conheci, nosso Sérgio. Aí falou, mas tem um livro da Simone sobre a morte da mãe dela. Eu falei, legal e tal. Eu estava indo para Paris, comprei o livro, chama-se Uma Morte Muito Doce, Une Mort Très Douce,
Eu falei, Cacilda, é exatamente o que eu preciso, porque aí eu tenho na dança, né, a senhora de 85 e a outra, e tenho na fala, quer dizer, eu chamei Natália Timberg para fazer a Simone velha e chamei a Andréa Beltrão para fazer a Simone com a mãe morrendo. Quer dizer, que é a relação da pessoa mais jovem que se relaciona com a morte, e a outra já velha se relacionando tanto com a morte, tanto com a velhice. E foi assim. Mas, assim, ela já tinha morrido, e eu tenho uma coprodutora francesa que é muito legal, e ela me descolou os direitos na Gallimard. Tudo é aventura. Eu vou rasurar o meu próprio roteiro só um minuto, porque fiquei com vontade de perguntar isso agora. Porque vocês duas têm filmes sobre dança. Também tem uma relação com dança muito forte. E Lúcia, né, falou que dançou por muito tempo. E né, tem também, né, esses filmes, mas essa relação física com a dança. Eu queria te perguntar se você acha como que a dança contamina o seu cinema, talvez, como que a experiência com a dança te faz pensar o cinema, se faz, né? E se vocês puderem falar um pouquinho desse fascínio pela dança para filmar a dança. Dancei o Lago do Cisne. Conta isso de dançar dancei o Lago dos Padecatos, o Lago do Cisne. Tan, 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 tan. Bom, mas, obviamente, larguei quando entrei na faculdade. Bom, em suma, eu gosto muito de dança, fiz balé há muitos anos, e, quer dizer, eu gosto muito de musicais e tudo. E, realmente, meu primeiro filme, que foi um musical, foi o Maré. O Maré foi um filme que eu fiz depois do Quase Dois Irmãos. Eu tinha tido no Quase Dois Irmãos foi uma experiência muito boa, de trabalhar com os meninos Nós do Morro, que eram os chamados não atores, que, na verdade, me surpreendeu muito pela capacidade deles e a verdade que eles transmitiam, né, no set. E aí eu pensei, falei, bom, de repente podia fazer um musical. Aí, obviamente, com a minha história de vida, não dá para fazer uma comédia romântica que não é que eu não queira, mas não sai, né? Aí eu falei, bom, o que é que eu faço? Eu queria fazer um musical e tal. E aí, na época, quer dizer, na época, está até hoje, a Maré, a favela da Maré, no Rio, ela é dividida entre 3 facções. Aí eu pensei, falei, bom, eu posso fazer uma adaptação entre Romeu e Julieta, uma adaptação do Romeu e Julieta numa favela, é isso. E aí eu fiz um musical, foi um musical mesmo, foi uma loucura. A gente ficou 1 ano fazendo teste, fizemos teste pelo Rio de Janeiro inteiro, 6 meses de ensaio, eram 100 meninos, assim, todos adolescentes, hormônio lá em cima, entendeu? Mas foi uma experiência, assim, muito legal. Aí, voltando, então, para a ditadura. Voltando aos filmes que, né, estão no foco da discussão da programação, a entrevista, primeiro, e o primeiro longa de Lúcia, O Que Bom Te Ver Viva, eu queria que vocês falassem o que vocês lembram da condição material, assim, de produção desses filmes. Então, não só desse desejo de fazer um filme, mas do desafio concreto de recurso, né, material, para conseguir fazer esses filmes. Que isso também é um grande desafio, não basta o desejo, tem que ter estrutura. Então, como foi viabilizar esses filmes? Bom, o meu primeiro filme foi praticamente a entrevista, né, que foi financiado. Eu corri atrás de pessoas que eu conhecia, pedindo para... Não havia essa questão de editais, eu nem sabia como manejar isso. Foi uma coisa assim, praticamente de família, quase, entendeu? De amigos conhecidos que eu achava que podiam me ajudar. E foi um filme extremamente barato, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu descubro, então, com uma estrutura já de televisão, uma série de coisas, e fundações, muitas fundações. O meu primeiro filme que eu fiz lá era sobre a história do feminismo, das sufragetes na Inglaterra e nos Estados Unidos, que foi um filme muito importante para mim, novamente, para aprender, para entender essa questão do feminismo e a história dele, né, historicamente. E quando eu terminei esse filme, que foi um filme feito com a maioria da coisa com fotos, também um filme de poucos recursos,
mas que eu não sabia que não, ele era muito didático. Eu não sabia que as escolas não tinham nenhum filme com esse perfil didático muito claro, muito linear. E o filme vendeu que nem pipoca. Então, eu pude fazer o meu segundo, que foi que eu resolvi que então teria que ser um filme sobre a América Latina, que chama-se, que eu acho que vai passar aqui, que chama-se Dupla Jornada. A Dupla Jornada, que é sobre a jornada de trabalho das mulheres da América Latina, que eu viajei com uma equipe de mulheres, nós éramos 6 mulheres e um homem. O homem era o Afonso Beato, o varão, né, que achava que nós éramos o harém dele. E viajamos por 4 países, vendo a mulher na força de trabalho. Eu comecei com uma estrutura da América Latina não industrializada, que é o interior da Bolívia, no campo, e vai seguindo essa estrutura para as mulheres, a saída das mulheres do campo para as fábricas. E foi um filme considerado... Existe um livro, não é, Mariana, que chama-se Marx Foi ao Cinema? Um filme marxista, por fazer uma análise bastante... Eu fui a Cuernavaca para um seminário sobre marxismo e sobre essa possibilidade desse filme que eu ia fazer, e eu acho que essa análise ficou muito concreta dentro do filme. E o filme que... Aconteceu uma coisa interessante, que eu voltei à América Latina depois para um outro filme, e eu estava entrevistando uma chola, que é aquela camponesa boliviana, e ela perdeu a paciência comigo, porque eu não sabia o que eu estava falando, e ela disse para mim: a senhora precisa ver um filme que chama-se A Dupla Jornada, para entender o que eu estou falando. Aí eu disse: como é? Aí ela disse: não, um filme que nós passamos no sindicato o tempo todo. Eu disse: pô, que ótimo. Deu o título, né? Então, tem coisas assim que acontecem interessantes. Lúcia, também sobre essa viabilização do primeiro longa, né? Inclusive, você fundou sua própria produtora, né? A Taiga, operação até hoje, que é uma coisa muito recorrente de realizadoras mulheres no mundo todo, de ter que fundar suas próprias produtoras para viabilizar seus projetos. Então, como foi esse processo de criar empresa também? No Brasil, o cinema autoral, praticamente, a maior parte é de pessoas que viabilizam através das suas produtoras, né? Não, o Que Bom Te Ver Viva, eu falei da perspectiva dele, né? Eu tinha, quer dizer, com o Pequeno Exército Louco, eu já contei como foi a aventura, eu ganhei alguns prêmios. Então, em alguns prêmios eram prêmios assim de câmara, de laboratório e tal. E aí eu dei entrada, existia Embrafilme, na época, ainda bem, e aí teve um concurso para filme documentário. Eu inscrevi e menti, porque eu falei que eu ia fazer só um documentário sobre as pessoas torturadas e tal, porque eu achava que se eu pusesse os textos da Irene, eles iam enlouquecer e não iam me dar o prêmio. Então, isso às vezes a gente entra no edital pensando no que os caras estão pensando, né? Então, isso, eu pedi, era muito pouca grana, era tipo assim, sei lá, comparando, acho que seria em torno de uns $5.000 para fazer o filme documentário, né? Bom, aí eu juntei esse dinheiro da Embrafilme com os prêmios que eu tinha. Então, 35 e tal. E aí teve uma situação que é só primeiro filme. Primeiro filme é maravilhoso, que você faz as maiores porra louquices mesmo. Primeiro que você não conhece muito de técnica, segundo que você é arrojada mesmo, é jovem e tal. E aí, eu não ia ter grana para fazer o que eu queria, que era fazer longas entrevistas com as mulheres em 35mm. Só existia 35, na época era tudo Matic. O Matic era um vídeo bem vagabundo. Aí alguém falou: não sei quem, você deve se lembrar dessa história, não sei quem fez o filme da Xuxa e filmou um vídeo e projetou na parede e conseguiu filmar na parede e tal, não teve problema de velocidade, papapau. Aí eu falei: vou fazer isso. Aí, tudo bem. Fiz o filme em 35 com as outras 2 partes. Quer dizer, o fotógrafo foi o Valtinho Carvalho, e a gente fez propostas estéticas, inclusive, diferentes para cada uma das partes. Tal.
E fiz lá em vídeo, depois editei em vídeo, e fomos lá, junto com o fotógrafo que tinha feito essa maravilha, filmar, projetar na parede e fazer. Obviamente, quando eu cheguei no laboratório, ainda era velha líder, no dia seguinte, mais da metade do material estava girando aquela linha da televisão, né? Porque realmente ele não tinha conseguido controlar a velocidade, não se tinha como fazer isso na época. Cara, eu fiquei desesperada e tal, não sei o que, aí saí em busca de grana, porque aí sim, nos Estados Unidos já existia telecinagem. E aí consegui empréstimos e tal. Foi quando a gente se conheceu, E não, talvez depois. Eu tenho uma coisa legal da entrevista, vou falar daqui a pouco. A tua entrevista. O teu filme é a entrevista. Bom, então foi isso, quer dizer, foi um filme realmente que custou baratíssimo e nessas condições, né? Não, eu acho que é isso. Primeiro filme você tem que encarar, né? E os outros filmes que eu fui fazendo, aí veio Collor, aí acabou a Embrafilme, entendeu? Aí começa a lenha da realidade brasileira, né? Aí vieram a Lei Rouanet com Lei do Audiovisual, aí foi indo, né? Mas em relação à entrevista, nessa época do Collor, foi sim, porque foi na época do Collor, exatamente. Nessa época do Collor... Foi feito na época do Collor. Hã? Quando eu fiz... Não. Eu estou falando, nessa época que eu estou falando, que foi pós Que Bom Te Ver Vivo, Que Bom Te Ver foi lançado em 89, que foi o ano da eleição. 90, ele assumiu e acabou com a Embrafilme, acabou com o cinema e tal. E aí a gente ficou sem saber o que fazer, estava aquele desespero. E no meio eu fiquei 1 ano trabalhando em publicidade em São Paulo e tal. E aí o Darcy Ribeiro, no Rio, ele fez uma televisão para professores, onde muita gente de cinema trabalhou e eu também. E um dos projetos que a gente desenvolveu chamava-se Mulheres no Cinema. A gente fez um documentário sobre a Carmen Santos, um documentário sobre a Gilda de Abreu, e depois a ideia era buscar curtas, né, com pessoas que tinham feito filmes e tal. E aí eu descobri a entrevista, eu não conhecia. Eu fiquei felicíssima, né, porque realmente é basicamente isso, né, porque o cinema novo, que eu adoro, me formou e tal, era totalmente masculino, né? E, de repente, você vê um filme que era um filme daquela época, do cinema novo, feito por uma mulher. E eu me lembro que o projeto que a gente fazia era uma entrevista e depois passava o curta, né? E aí eu fiz com a Glória, porque você estava nos Estados Unidos. Aí foi quando a gente... sabia, assim, que você esqueceu. Não, foi Glória que foi entrevistada porque você estava nos Estados Unidos, mas eu mandei recado para você e tal, tudo. Bom, e é isso, quer dizer, foi a minha primeira relação com a entrevista e foi realmente de um fascínio muito grande com o filme. Eu estava comentando até com Tata Amaral mais cedo aqui, como vocês têm esse gesto no trabalho de vocês de recuperar histórias de outras mulheres também, né? A Tata também teve essa iniciativa, Carmen Miranda, enfim. É muito legal que também no trabalho de vocês tem esse gesto arquivístico com a história deste cinema e da participação de mulheres no nosso cinema. Mas já que você mencionou Glória também, talvez, se vocês pudessem falar um pouco dessa participação dessas duas figuras tão centrais, que é Glória e Irene, né, nos filmes de cada uma, como que foi trazê-las para o filme, né, no caso da Glória, que era sua cunhada, né, assim, por que elas, né, para os seus filmes? No meu caso foi porque era mais fácil, porque era família, eu precisava de uma mulher que que representasse mais ou menos aquele tipo de educação mais elitista, né? E Glória topou, então disse, vamos nessa, né? E não teve nenhum grande pensamento por trás disso, não. Foi só uma coincidência. Ela já estava casada com o Rui? Não. Eu sempre achei que não foi durante o casamento, casada. não. Ela era casada com meu irmão, Foi um filme em família. Mas é isso. Interessante você estava falando de Nicarágua, né? Porque eu fui para Nicarágua em 83, né? E fiz um filme que chama-se Das Cinzas,
que, aliás, é muito interessante que esse título foi Mário Peixoto que me deu esse título. Eu encontrei ele em Angra, e ele estava muito perto de meu irmão, que tinha uma casa em Angra, e nós fomos andar um dia na praia, conversando, e ele perguntou o que eu estava fazendo, e eu falei que eu estava no meio desse filme, e que eu não tinha um título para o filme, porque eu estava fazendo uma Nicarágua, foi em 1983, depois da tomada dos sandinistas, né? Eu tomei uma família e examinei essa família, como que ela reagia a um governo de esquerda, né? que era uma novidade para eles, de terem vivido 30 anos em ditadura. Né? E o que eu estava falando? Do título do filme. E Mário me disse, eu disse, esse país se ergueu das cinzas, porque é uma coisa impressionante depois de 30 anos de ditadura. De terremoto também, né? E ele disse, por que não chamar das cinzas? Aí ficou de las cenizas, From the Ashes, e foi um filme que foi muito interessante de ver esse olhar mais ou menos ingênuo dessa família, que era um casal e três filhos, 2 meninas e um menino, olhando essa nova estrutura que estava sendo imposta por um governo de esquerda. E foi um filme que se deu muito bem, ganhou muitos prêmios, ganhou um Emmy Award, que é um prêmio muito importante americano, e que me abriu o caminho para um filme seguinte, que foi... Agora Chile, By Reason or By Force. By Reason or By Force. E The Brazilian Connection. Pela razão ou pela força. Sobre 10 anos de Pinochet. Então, em relação a título, eu acho que o título do Que Bom Te Ver também é muito interessante, né? Porque eu não tinha título para o filme, estava lá um título Mulheres Torturadas, que parecia filme de terror e tal. Não tinha título, falei, que título que eu vou dar para esse filme e tal, tal, tal. Aí, e tinha o Pedrinho de Moraes, né? Pedrinho de Moraes, filho do Vinícius, que era um fotógrafo e tal, que na época da clandestinidade, que eu estava ainda clandestina, teve um dia que ele estava ajudando a gente, tal, não sei o quê. A gente estava procurando um lugar para fazer um treinamento. E ele estava ajudando. E aí eu estava toda fantasiada de guerrilheira e tal. Fantasiada é modo de dizer, mas isso, com aquele jeitão assim. Ele falou, pô, menina, calma aí, você vai morrer e tal. Aí, quando ele lançou um livro chamado 68, cara, com fotos dele 68 e um texto do Daniel Arão Reis, eu estava na fila, cheguei para ele, olhei para ele, isso foi anos depois, né, quer dizer, anos mesmo. Um foi em 70, o outro foi 80, deve ter sido 89 mesmo, 88. Eu estava na fila, olhei para ele e falei, tá, lembra de mim, Pedrinho? Eu não morri. Aí ele pegou e escreveu, Que Bom Te Ver Viva, eu tenho até hoje. Aí todo mundo falou, pô, tem que ser o título do filme. Eu falei, tem que ser. Quando ele morreu agora, o Globo deu uma matéria falando dele ter dado esse título, que era uma pessoa realmente muito particular, muito delicada. Eu vou fazer mais uma questão antes de abrir para o público. Então, público, aquela primeira pessoa... já tem uma pessoa desinibida, porque sempre a primeira pessoa fica constrangida, já temos, ok, então vocês fiquem espertos aí. Mas eu queria perguntar para vocês também dessa lembrança da circulação do filme no momento que eles foram lançados, a entrevista e o Que Bom Te Ver Viva. Né, a entrevista, né, ele parece que teve uma repercussão nos jornais, né, os jornais deram uma certa atenção para o filme, celebraram seu ineditismo. Eu acho que houve um certo rumor de que o filme tratava de assuntos, como é que era a palavra, periclitantes. Então, eu não sei por quê, e porque tratava, novamente, uma questão das mulheres, que era uma coisa mais ou menos inusitada. Então, houve uma sessão na Maison de France, eu acho, e foi lotada, e os jornais tinha manchetes do primeiro filme de Helena, o filme não sei o quê, e depois disso o filme desapareceu, sumiu. Ficou, acho que, 30 anos. O Cosme Alves Neto gostava muito do filme e mandou para um festival de Populi em Firenze. E aí aconteceu essa coisa muito estranha de que eu recebi um telefonema de uma jornalista italiana dizendo que o filme, ela era
morava em Pádua, numa cidadezinha chamada Este, e que tinha encontrado dentro de um armário, numa escola elementar abandonada, a cópia de um filme meu. E era entrevista, era uma lata da entrevista que tinha ficado 50 anos dentro de um armário, uma coisa completamente surreal. E ela perguntava que ela tinha visto o filme estava em boas condições, e que ela queria saber como é que estavam as mulheres no Brasil hoje. E esse foi meu último filme, que chama-se Um Filme para Beatriz, que eu fiz em dedicação a ela, dedicado a ela, porque ela me inspirou por pesquisar outra vez, e que eu faço uma espécie de uma cinebiografia, que eu revejo todos os meus filmes através desse olhar de uma renovação. Esse filme é muito bom, vocês têm que ver. E o filme da Lúcia tem uma história muito... que você fala foi uma ação quase armada para fazer esse filme circular, né? Que envolveu passar uma rasteira na Embrafilme que tinha acabado de fechar. Não, teve uma história antes, que foi boa. Tem uma boa e tem a ruim. Vou falar a boa primeiro. A boa é que, na época, você tinha Embrafilme. O que eu tenho saudade da Embrafilme é porque a Embrafilme era distribuidora, entendeu? Então, ela tinha uma capacidade, quer dizer, ela distribuía Trapalhões, com isso ela tinha acesso no Brasil inteiro. Quer dizer, o Que Bom Te Ver quando foi lançado, porque não existia o chamado circuito de arte, nem no Rio, nem em São Paulo e tal. Quer dizer, eu me lembro que teve mais espectador em Belém do Pará do que no Rio, entendeu? Quer dizer, porque realmente ela conseguiu colocar o filme no Brasil inteiro. Mas isso em 89, quer dizer, quando estava no meio da distribuição, teve o fim da Embrafilme, de novo advogado, de novo vai lá, porque eu já tinha tido isso no Pequeno Exército, né? Nós, os advogados. Então, primeiro, assim, do ponto de vista do filme, foi uma catarse, né? Realmente foi uma catarse. O filme ganhou todos os prêmios em Brasília, ele estreou em Gramado com o Hors Concours, que não tinha dado tempo de terminar. Foi uma catarse. Depois, em Brasília, a gente ganhou o prêmio de público, de crítica, de júri, de tudo. Então, o filme foi muito bem recebido, entendeu? E teve uma carreira internacional muito grande. Mas, quando fecharam a Embrafilme, ficou uma cópia, porque, na época, não era legendagem em laser nem nada. Era legendagem na cópia mesmo, né? Queimada, né? E a única cópia em inglês que a gente tinha, que era só em inglês, estava na Embrafilme. E aí teve essa história, que é engraçado, porque estava tudo fechado lá dentro, não ia poder recuperar a cópia, e eu tinha que levar num festival internacional. Aí uma pessoa que trabalhava na Embrafilme, que era legal, falou, vamos fazer o seguinte, você vai com um carro por trás do muro, porque estava tudo cercado por PM, sei lá. Não era PM, claro, mas, em suma, com guardas e tal, e aquela fitinha assim, você não podia entrar nem nada. Aí eu fui por trás, né, e o cara me passou a lata por cima do muro, e eu levei. Aí você levava, eram 25 quilos, né? Hoje em dia tem essa grande vantagem de poder mandar um link e tal. Mas eram 25 quilos que você tinha que carregar, né? E foi isso, quer dizer, aí o filme seguiu uma carreira internacional muito boa também. Agora, só antes de passar, última vez mesmo, só fazer um comentário que a Helena estava falando dos filmes, né, do filme para Beatriz, também os filmes tanto de Helena quanto de Lúcia estão muito disponibilizados hoje, né, nos streamings. Ele não está passando na mostra, mas a gente consegue assistir ele numa plataforma de streaming. Agora eu não me lembro qual está no Curtão. Assim, são filmes que estão acessíveis. E eu lembro que há coisa de pouquíssimos anos atrás eu fui muito hacker para conseguir assistir simplesmente Jenny, que era um filme que eu nunca tinha conseguido ver, assim. E hoje não precisa, eu não sou uma grande hacker, mas assim, né? Hoje você tem acesso aos filmes, não é esse esforço todo para baixar um torrent para ver quem tem, assim, isso foi há pouco tempo. Então, isso, né, fazer a pesquisa para a curadoria foi uma constatação muito feliz, que é muito simples ver os filmes hoje. Então, distribuição, circulação é algo também para se lutar, para preservar essa memória. Enfim, perguntas. Eita. Então, já temos 3. A gente pode fazer um primeiro bloco de 3... Não, melhor... Não. Tá, sejam breves nas perguntas. Aí a gente faz esse bate-bola.
Boa tarde, eu sou Ana Carina de Carvalho, curadora, jornalista, trabalho no audiovisual há 30 anos, tá aqui. Eu queria, assim, eu acho que um golaço aí da CNOP de abrir realmente a conversa para se falar de cinema, de preservação das nossas raízes, de nós mulheres. E quando eu queria falar, que eu entrevistei a Helena, entrevistei a Lúcia várias vezes, conheci a Lúcia quando eu fazia festival fora do Brasil, carregava as latas dos filmes para lá e para cá, sobre a internacionalização. O primeiro filme brasileiro que eu passei fora do Brasil foi Um Céu de Estrelas. Em Estocolmo, uma sessão para 3.000 pessoas, pagando ingresso. Tá? Isso foi... Pagaram para ver. Chamava Brazilian Night. Foi aí que eu consegui meu trabalho no Festival de Estocolmo, porque eles viram a sala lotada e falaram: o que essa menina aí está fazendo? Eu distribuindo flyers, assim. Mas essa internacionalização do cinema brasileiro, falando de nós mulheres. Porque a Helena me falou uma coisa muito legal na nossa entrevista anteontem, que ela começou a ver o Brasil quando ela estava nos Estados Unidos, ver o Brasil todo, e ver a América Latina. Eu senti isso também. Porque até então, a gente estava naquela bolha em São Paulo, Brasília e tal. E isso é algo que se está repetindo agora nesse debate. A indústria, o audiovisual está nesse lugar. Então, vamos falar do Agente Secreto, Ainda Estou Aqui. Mas também nós, mulheres, e os nossos olhares, os nossos cinemas e a nossa internacionalização. Não é uma pergunta, é mais assim, uma provocação para a gente, um agradecimento a vocês, mulheres, cineastas, pesquisadoras, curadoras, que a gente está numa luta há muito tempo, né? E tem ainda muita luta pela frente. Obrigada. Obrigada. Eu já faço agora? Eu queria dizer que é muito feliz ouvir vocês falarem. Admiro muito seu trabalho como pesquisadora. Acho que é fundamental para o trabalho de outras pesquisas, né? Eu sou mestra em análise de cinema também, então o seu trabalho é muito importante. E eu queria perguntar para vocês, porque eu acho que vocês fazem um trabalho de busca da memória também das mulheres, né? Um resgate da memória o tempo todo das histórias de vocês, das histórias de outras mulheres. E eu sinto que o cinema brasileiro, no momento, a questão da crítica, né? Então você pensa, o Glauber, ele faz a carreira dele e já tem uma resposta da crítica muito intensa ao trabalho dele. Então você tem textos do Bernadette, do Paulo Emílio, livros só para o Glauber, e que é diferente para o cinema de mulheres, né? Então, vocês, em algum momento na carreira de vocês, ao longo do percurso, vocês tinham medo de o trabalho de vocês se perder e se haveria busca, né? Se vocês veriam a busca do trabalho de vocês, da importância de vocês, da carreira de vocês, dos trabalhos e do resgate também de estar mantendo os próprios arquivos, que vocês viveriam para ver, né, o resgate do trabalho de vocês e da importância, e que estariam no centro de uma discussão anos depois, né? Poder falar do trabalho inicial. Vocês viam isso como um horizonte ou vocês achavam que, né, o trabalho das mulheres perigava, né, se perder também, né? Como foi das primeiras cineastas, das primeiras realizadoras? Como vocês viam essa questão da memória do futuro de vocês? Eu acho que quando você é jovem, você não pensa nessa perda, você só pensa em ir para frente. Eu acho que se a gente tivesse esse pensamento, a gente ficava paralisada. Não sei se eu entendi a tua pergunta, mas enfim. Não, concordo com a Helena. Eu acho que a gente pensava sempre no próximo filme, não estava pensando, entendeu? E eu me lembro assim que até muitos anos depois eu já tinha feito vários filmes. Eu não conseguia dizer que eu era cineasta, entendeu? Eu dizia que eu era uma sobrevivente e pronto, entendeu? Que era o que eu sentia, entendeu? Então acho que é isso mesmo. Acho que a gente pensava no próximo filme e ia com tudo para ele, né? Não estava preocupado com a história, não. Podia ser que nós fôssemos absurdamente inocentes, né? Eu queria só comentar uma coisa. O que me ajudou muito é que a Helena é muito organizada. Então, ela tinha pastas de todos os filmes, com roteiros, cartazes, manuscritos, ideias. Eram vários. Cada filme tinha uma pasta e ela tinha cópias.
Então, eu frequentei o arquivo da Radiante Filmes ao longo de 4 anos. Isso foi, assim, me ajudou. E hoje, todo esse material, eu digitalizei uma parte, outra parte já está sendo digitalizada pela Nina Tedesco, da UF, e vai estar disponível no site da Lupa, que fazem um trabalho muito legal. O Rafael Deluna deve estar por aí. Vão disponibilizar também. E tem também o bruto das entrevistas do primeiro filme, que nós vamos transformar num livro. Essas entrevistas já foram digitalizadas e a gente vai fazer esse livro também. Então, ela guardou a memória dela, embora ela não tivesse preparada, ela guardava e organizava. Eu queria só acrescentar uma coisa também, que eu acho que é isso, as realizadoras elas têm que pensar no próximo filme para frente em fazer. O trabalho de olhar e pensar os filmes e ter essa preocupação de criar fortuna crítica é uma preocupação de pesquisadores e dos críticos de cinema. Que aí vai numa questão que é quais são as condições de se trabalhar com crítica de cinema quando se é mulher também. E hoje, porque quem consegue... Eu acho que é um ponto dessa cadeia produtiva do cinema que a gente negligencia e não vê como é laboralmente precarizada. Então, você tem que, muitas vezes, pagar para trabalhar, escreve de graça, né? E isso, a longo prazo, é inviável. Então, a gente ter críticas mulheres, por exemplo, não só que as mulheres olhem para os filmes das mulheres, mas a tendência é que nos sensibilizemos para olhar para esses outros cinemas. Então, criar condições mínimas de trabalho justas para as pessoas que fazem esse trabalho de criar fortuna crítica, criar memória, criar comentários, né, sobre os filmes, eu acho que parte desse lugar, e esse lugar é muito precarizado. Não temos editais públicos específicos para crítica de cinema, por exemplo. A gente tem que driblar, né, editais e tentar encaixar um projeto nesse. Né, porque também não tem grandes patrocinadores, publis que vão querer, né, se associar a falar também desses filmes, porque o que rende clique é outra coisa. Né, então, é uma cadeia produtiva muito complexa. Então, acho que pensar políticas públicas também para fomentar uma crítica de cinema e também de crítica de cinema feita, né, por mulheres. Eu acho que pensar isso é muito importante também, né? Então, acho que agora a gente pode ir para a próxima questão. Eu queria falar uma coisa sobre a participação das mulheres no cinema brasileiro. Porque, primeiro, é o seguinte, quer dizer, eu acho que, quer dizer, principalmente essa geração de Tata, Laís e tal, elas vêm na retomada, né? Vocês vêm na retomada. E eu me lembro que, quando teve aquele Festival de Berlim que a gente foi, eles fizeram uma homenagem à retomada do cinema brasileiro e selecionaram 6 filmes. Dos 6 filmes, metade era de mulheres, lembra? E, obviamente, que a gente não era metade dos filmes da retomada. A gente era 20%. Aliás, o que somos até hoje, não mudou. Do ponto de vista de direção e roteiro, não mudou. O que eu acho que mudou, e isso eu acho muito bom para a gente, inclusive, que dirige, é a equipe técnica. Quer dizer, a equipe técnica do Que Bom Te Ver era totalmente masculina. Eu tinha que fazer cara feia e tal, tentando para todo mundo me obedecer e tal. É óbvio que o fato de eu ter sido presa, torturada, eu era meio heroína, entendeu? Então, eu fazia mais cara feia ainda. Mas, assim, a pesada, a elétrica, a maquinária, tudo só tinha homem. Hoje em dia, eu me lembro quando eu fiz o Praça Paris, a gente fazia a reunião de chefia de departamento, teve uma reunião lá na produtora que só tinha mulher, toda a chefia de departamento era de mulher, entendeu? Quer dizer, só quando chegaram os coprodutores é que vieram os homens. Mas, assim, e no Mensageiro, inclusive, a chefe de elétrica era mulher. Primeira vez que eu tive uma chefe de elétrica mulher. Então, isso faz uma diferença muito grande. E muito grande porque te deixa mais relaxada, porque é muito mais legal a discussão, é muito mais aberto tudo, entendeu? E isso realmente se conseguiu. O que não se conseguiu até hoje, eu acho que a gente mantém, se não me engano, né, Tata? Não sei se você tem mais dados sobre isso, mas a gente mantém a mesma percentagem de diretores da retomada, que é 20%, se não tiver menos hoje até, entendeu? Hein? A Tata está dizendo aqui 19, para quem está no fundo aí. Boa tarde. Meu nome é José Carlos. Eu faço o quê? Aqui tá bom. Boa tarde. Meu nome é José Carlos Faria.
Eu me apresento sempre como um cineasta tardio, porque eu passei a fazer filmes depois de aposentado. O primeiro deles até está fazendo 10 anos aqui, foi apresentado aqui no Cineop, Testemunho Ocular da História, com material do Repórter Esso. Eu fiz esse filme na oficina do Arquivo em Cartaz. E eu quero agradecer com a Helena Solberg. A inspiração que ela me deu, o filme dela, a entrevista, eu estava fazendo uma oficina lá na FGV, o tema era Mulheres na Ditadura, adesão, omissão e resistência. E o filme me foi apresentado lá e me deu a ideia de fazer um filme que está na mostra contemporânea de exibição, que é sobre a marcha da família com Deus sobre a liberdade. O nome é bem extenso. Mães, esposas e donas de casa marcham em defesa da família com Deus pela liberdade. E nessa oficina, aproveitando também no meu filme um depoimento que a Solberg fez para o programa de história oral lá da FGV do CPDOC, que é muito interessante, um material para se consultar, pessoal que gosta de trabalhar com arquivo. E uma pergunta que você já respondeu, mas acho interessante, que quando você incluiu esse trecho da Marcha da Família no seu filme, a entrevista, houve muitas críticas, né, que houve uma quebra no filme, que estavam as entrevistas sobre aquelas mulheres, sobre vários temas da época, e você quebrou e entrou com um bloco sobre a Marcha da Família. E, por último, da importância desses filmes sobre a ditadura serem divulgados. A Lúcia Murat, hoje de manhã, o filme dela, O Mensageiro, eu assisti lá em Paraty, um excelente filme, foi premiado, inclusive, e ela comentou que esse filme correu às escolas do interior aqui do estado do Rio, e que ela ficou muito satisfeita da resposta que ela obteve dos alunos, que eles estudavam sobre a ditadura uma página do livro de história, e eles puderam ter contato direto e ver o absurdo que foi naquele período. Obrigado. Você me fez uma pergunta sobre por que eu coloquei isso no final do filme. É um corte violento, um corte radical, porque eu achei que essas mulheres com quem eu estava falando, na hora do vai ver, elas saíram para defender o interesse dos maridos. E, quer dizer, não consciente ou inconscientemente, mas eu acho que isso fica bem claro no filme. E o fato de ter saído de um formato estilizado e como é que se diz, alegórico quase do resto do filme, eu acho que foi proposital. Eu acho que é um corte e ali estava a realidade que não existia no outro. Tá bem? Mais alguma pergunta, gente? A gente ainda... Mas tem alguma pergunta sobre o filme, não? Foi só um comentário, né? Sobre a importante ditadura. Material do filme, porque você pesquisou material de arquivo, né? Exatamente o que era quem eram essas pessoas, né? Que eu achei ótimo, eu acho que bastante interessante. Só fazer um comentário que essa inserção da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, na parte final da entrevista, é também uma das marcas do cinema da Helena. Ela, nos seus documentários, muitas vezes ela tem um personagem que ela investiga, mas ela sempre contextualiza, ela quer saber como esse personagem reage a amplos contextos políticos, econômicos. Então, sempre tem uma questão do pessoal com relação a questões políticas maiores. Então, isso já está nesse primeiro filme. E ela montou a entrevista com o Rogério Sganzerla, é um dos primeiros trabalhos dele,
no cinema, e parece que ele teve uma participação, porque são fotografias em tabletop, né, que vocês inseriram, e que ele contribuiu também, né, criativamente nesse momento. Mas, sobretudo, só chamar a atenção para isso, que ela não só fica... Ela quer saber como esses personagens lidam com contextos, com dificuldades impostas por questões maiores, relacionadas ou países latino-americanos ou nos Estados Unidos, a questão da opressão da mulher. Quer dizer, é uma marca também do cinema dela, uma das, né? Tá. Tem alguém para levar o microfone aqui? Oi, boa tarde. Sabe o que eu quero chamar a atenção nos primeiros filmes, e em todos, né, que a gente está comentando aqui, tanto da Helena quanto da Lúcia, é a inventividade com qual que elas mobilizaram para fazer os seus primeiros filmes. Então, por exemplo, a entrevista, não é que estava mimetizando alguma proposta da época, né? Helena queria saber como... uma vez você me falou na entrevista, né, que a psicanálise não era tão disseminada e que você não sabia como as pessoas da sua idade e da sua classe social lidavam com a questão do casamento, e aí você foi investigar. Aí ela usa material, ela se utiliza de material de arquivo de todo mundo, você fica procurando cadê a Helena, mas ela está em todas. Ela faz as entrevistas, e essas mulheres não querem aparecer, não querem se expor, e ela tem que resolver com uma ficção. Então, é um documentário que se utiliza de ficção, e esse final que é belíssimo, né, onde a gente vê as mulheres defendendo os privilégios e o patrimônio dos maridos, os quais elas se beneficiam também. Então, assim, é uma joia, né? Depois, La Double Jornada, depois o outro filme que eu me esqueci o nome... Simplesmente Jenny. Sabe, se a gente for estudar a linguagem, é completamente contemporânea até hoje, né? E o filme da Lúcia, que ela descreveu minuciosamente quais foram os dispositivos criativos, né, que ela se utilizou e por quê, a gente tem, só para citar esses dois primeiros filmes, sem avançar, né, nos demais, a gente tem obras potentes, novas, inovadoras, mas que não são inovadoras porque estão querendo inovar, porque estão querendo contar. Então, a forma, ela se adequa ao conteúdo e o conteúdo se adequa à forma. Eu acho de uma beleza que me emociona, sabe? E acho que a gente também tem que pensar nisso, né? Pensar na riqueza do trabalho de vocês e que, felizmente, está sendo exibido agora. E aí eu também quero terminar dizendo que faz alguns anos, assim, claro que eu assisto e claro que eu leio, escondido de mim mesma, alguns textos e filmes de homens, mas há alguns anos eu passei 58 anos só conhecendo, não só, mas majoritariamente conhecendo os textos dos homens sobre cinema, principalmente os textos das críticas, para citar o que você falou. Agora eu só vou ler texto de mulher, porque quando a mulher começa a estudar e começa a ler, a gente tem, por exemplo, o trabalho da Marcela Greco sobre a Cléo de Verberena, que ela descobre como a Cléo de Verberena inverte completamente a narrativa do conto no qual ela se baseou para fazer o filme, né? Que é uma mulher que é morta por outra por ciúmes. Aí, sabe, a Cléo de Verberena inverteu totalmente, porque as mulheres têm mais o que fazer a não ser ficar disputando um homem. Né? Elas querem desfrutar. Então, a personagem da Cléo de Verberena tem um monte de amantes, não um, enfim, e daí para frente. Né? A gente estava comentando hoje como que, durante a ditadura, quando aquela repressão intensa sobre qualquer tema, né, reinava, como é que surge a pornochanchada.
e como, independente da pornochanchada, mesmo no belíssimo filme outros filmes, né? Mas agora eu me lembro de Os Cafajestes, como o corpo da mulher é objetificado como nunca, e como a resposta mais bela, na minha opinião, a isso, e imediata, é o filme da Letícia Parente, que acho que se chama Made in Brasil, onde ela costura, sabe aquela brincadeirinha de costurar na pele? Ela costura aqui no pé dela a palavra Made in Brasil. Tipo, meu corpo é Made in Brasil, é um produto de exportação. Né, uma crítica a mulatas, essa cultura de exportação. Então, é muito interessante quando a gente desloca um pouco o olhar e começa a olhar para a produção das mulheres em todos os campos. Obrigada. Mais alguma pergunta aqui? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Foi extremamente rico, não consigo nem explicar como que foi muito legal. A Mariana, você falou, me chamou a atenção que você falou que a Helena era extremamente organizada, né, com suas pastas e tudo. E eu queria saber se, né, você como pesquisadora, há uma reserva técnica. Como que está o acesso a essas documentações hoje em dia, do registro e do processo de filmagem, enfim? Olha, tem muitos... Bom, eu tive essa sorte de trabalhar com o tema, né, e ter essa cineasta organizada. Então, tem cineastas que têm seus arquivos organizados. Agora, tem vários arquivos no Brasil, aí me complementem aqui, né? A Cinemateca Brasileira, né, que tem inclusive tem vários filmes digitalizados no banco de conteúdos digitais da Cinemateca. Eles têm também os documentos conexos, então são cartazes, roteiros, outros materiais. O Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, né, tem as cinematecas, por exemplo, no Sul, a Cinemateca Capitólio. Então, e tem cinematecas também em outras regiões brasileiras. Então, procurar no arquivo de sua cidade o que tem, porque às vezes está até num arquivo mais geral, né? Tem até uma pesquisadora aqui, a Rita, não, ela não está aqui agora, porque ela trabalha, ela tem um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisadores que lidam com esses acervos, porque tem vários no Brasil, né? Agora me complementem, gente. Aqui, conta pra gente, Rita. Ali está chegando. Obrigada. Meu nome é Rita Marques, eu faço parte de uma associação que foi fundada há 4 anos, PAVIC é o nome dela, Associação dos Pesquisadores Iconográficos de Audiovisual e de Conteúdo. Então, a gente faz esse trabalho, essa busca de imagens, de fotos, de jornais, recortes, roteiros, enfim, tudo isso. E a gente está sempre indo a esses arquivos, né? Arquivos que nós temos arquivos maravilhosos, né? Mas ainda falta muita recuperação de imagem e muito acesso de imagem. Então, à medida que a gente busca, a gente também ajuda aos arquivos que se recuperem, né? Para a gente ter mais material à disposição. Se vocês quiserem, a gente tem um site, PAVIC, estamos todas lá. E se quiserem se associar, sejam bem-vindos, tá bom? Cita o nome de alguns arquivos aí, Rita, por favor. Você já falou vários deles, os mais importantes, mas a gente tem os do Museu da Imagem e do Som, né, que nós temos em várias capitais. Nós temos as televisões, né? As televisões têm arquivos fabulosos. A EBC, né, que é um arquivo que também o preço é melhor, né? Porque as empresas privadas costumam ter um preço um pouco salgado para a gente, né? Mas é isso. Acho que você citou os mais importantes. A gente tem arquivos também familiares, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa importante em arquivos familiares, que é interessante. PAVIC. PAVIC. De nada, dispõe. E eu estou aqui até dia 30, se vocês quiserem conversar, eu estou à disposição. Obrigada.
A gente... Obrigada. Sobre arquivo, acho que é importante dizer também que, para nós, que trabalhamos com documentário, os arquivos estão ficando caríssimos. O Coutinho ainda brincava uma época, ele falou, pô, está ficando mais caro fazer documentário do que ficção. Mas, realmente, quer dizer, a gente que precisa de fotos, assim, Folha de São Paulo, Globo e tal, é tudo muito caro. O que é um absurdo, difícil, né? Porque é um absurdo, isso é memória, absurdo. memória é um bem público, isso tinha que estar disponibilizado, né? Então, também é outro trabalho, tem que fazer pressão para... Não é possível, né? Às vezes, até para fazer curadoria, visionar partes de arquivo, você tem que pagar para pesquisa, assim, né? Tipo, só para você ver se está lá o material. Então, torna muita coisa inacessível mesmo. Mas os públicos são gratuitos, né? Cinemateca. Inclusive, tem revistas antigas que foram todas digitalizadas. Para a gente não é nada gratuito. Para a gente colocar no filme, não. Você paga para usar no filme. Para pesquisa, sim. Sim, mas para colocar no filme, não. Que isso também está levando os documentários a ficarem, documentários que usam matéria do arquivo, a ficarem extremamente caros. Complicadíssimo. Quer dizer, música, então, nem se fala. E tem as antigas revistas que têm artigos, os primeiros filmes, A Cena Muda, como é que chama? Telas, Todas as Telas. Tem várias revistas antigas que foram digitalizadas, estão no site da Biblioteca Nacional, e isso pode ser acessado gratuitamente. E é incrível, porque é uma forma também de pesquisar. A Luciana Araújo, que é uma excelente pesquisadora desse período, que está até agora, nesse momento, participando de uma mesa, ela pesquisa muito a partir desses arquivos. E também universidades brasileiras públicas que se preocupam com o cinema brasileiro. A Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo, tem um grupo fortíssimo de pesquisadores. A UF, a Universidade Federal Fluminense, a UFMG. Então, procurar... a Luciana Araújo dá aula em São Carlos. Tem outras também. Então, procurar fazer uma busca também de... universidades onde tem professores e estudantes de cinema brasileiro, que eles também vão ajudar no caminho e despertar também, né? E vão ajudar nesse caminho das pedras. Mas é incrível lidar com esses documentos, porque às vezes você não tem acesso ao filme, mas você tem acesso o mesmo livro sobre a Cláudia Verberena. Eu acho que ela trabalhou tudo a partir de arquivos, a pesquisadora. Então é uma forma de você pesquisar. É a partir dos textos, dos artigos, das fotos, que são esses documentos conexos. E justamente por isso que fazer cinema não é só fazer filmes, é produzir todo esse ecossistema de circulação desses discursos, e todo esse ecossistema tem que ser pensado em termos de manutenção, condições de trabalho, né, enfim. Gente, última chance. Estamos nos aproximando do fim. Stael, por favor. Inimigos do fim. Inimigos do fim demais. Fim, né? Dessa mesa, gente, calma. Mesa maravilhosa, queria agradecer também. Eu queria saber de vocês, especialmente, o que vocês pensam de filmes de mais de 50 anos atrás estarem hoje ainda muito relevantes politicamente e dentro da sociedade, né? As reflexões, a situação das mulheres. É claro que há uma grande melhora, há muito progresso em muitas áreas diferentes, mas o que vocês pensam de hoje a gente ainda estar precisando ter essas discussões que vocês estavam tendo naquela época? Eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho, primeiro, quer dizer, obviamente que do ponto de vista pessoal é um prazer imenso, entendeu? Eu estar, sei lá, 30, 40 anos depois, eu não me lembro mais, não faço mais as contas, o filme está presente e eu acabei de apresentar, teve uma pequena retrospectiva comigo na Turquia, e o Que Bom Te Ver Vivo foi apresentado, entre outros filmes, e as pessoas ficaram muito emocionadas, me abraçavam e tal, quer dizer, num país totalmente diferente, com outra cultura e tal. Então, do ponto de vista pessoal, é muito emocionante. Você se acha incrível, claro. Agora, eu acho, assim, teoricamente, primeiro, quer dizer, que eu acho que o fato também das mulheres terem avançado, essa nova geração de vocês, eu acho que tem um discurso feminista muito mais forte do que foi o da minha geração. Entendeu? Basicamente porque a gente vivia sob uma ditadura e o discurso principal que a gente tinha era de luta contra a ditadura, o resto vinha depois, entendeu?
Então, por mais que, assim, que eu tivesse lido Simone de Beauvoir, que eu tivesse um discurso feminista, o que tinha, num primeiro momento, era a luta contra a ditadura, entendeu? Então, eu acho que essa geração de vocês está vindo com um discurso muito mais forte. E eu acho que isso também ajuda a que esses filmes, que haja essa recuperação, não somente, quer dizer, da curadoria, das pesquisadoras, mas do público e de vocês mesmo, entendeu? Quer dizer, de ver, tentar rever aqueles tempos e aquele olhar, né? Então, gente, vamos encerrar essa mesa por conta do horário. Antes de encerrar, eu queria agradecer mais uma vez imensamente Mari, Lúcia e Helena, e falar também de uma primeira vez, que foi a primeira vez que eu vi o filme de vocês, esses 2 filmes que estão em questão. E ontem eu estava pensando, antes da sessão de a entrevista, o que mais me fascinava no filme, né? E a gente sempre fala muito do plano sonoro desse filme, né? Das falas, da ambiguidade. E eu me dei conta que eu gosto muito da cena em que ela se maqueia e que ela trança o cabelo. Eu adoro em que ela está sendo maquiada, a Glória, e que o cabelo dela é trançado. Eu gosto muito dessa imagem. E aí me ocorreu que esse filme ele tem um tempo de filmar essa mulher nos seus gestos cotidianos, algo pelo que a Chantal Akerman seria muito aclamada depois, né? Mas é um filme que nos convida a olhar os gestos cotidianos de uma mulher e demorar nesse olhar. Então, essa imagem, para mim, ela é muito preciosa, e ontem fiquei pensando por que é, mas acho que seu cinema inaugura também essa possibilidade de olhar com calma o tempo e os gestos de uma mulher. E da Lúcia, o Que Bom Te Ver Viva, tem um momento do filme que eu acho lindo, que me comove profundamente, que é quando a Irene fala: quem é que trepa com Joana d'Arc? Né? E nessa caça às bruxas, que está colocada ali naquele filme, né? Essa é uma bruxa que se recusa a ceder ao fogo da destruição e assume um desejo incendiário. Então, essa frase fica muito comigo. Obrigada pelos filmes, obrigada pela presença. Lembrando que hoje temos a exibição de Que Bom Te Ver Viva, às 18... Não, às 20 horas. É muito horário. Às 20 horas, no Cine Museu. E depois, 21 horas, na praça, a gente tem Carmen Miranda, Banana is My Business. Então, se programem para ver os filmes. E amanhã estaremos aqui, 11h30, com nossas convidadas especialíssimas, Tata Amaral e Juliana Antunes. Então, voltem. A gente segue conversando. Obrigada.